Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi, e Judá. Issacar, Zebulon, e Benjamim. Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Poá. E disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam, pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e criou. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou-lhe Moisés, e disse: Por que das águas o tenho tirado? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a tipo maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. E habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água,
e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino foi em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque, e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito. E dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando saides, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Capítulo 4.
Então respondeu Moisés, e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas, que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, ah, meu Senhor! Eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, ah, meu Senhor! Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora, e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se, e adoraram. Capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus,
e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes, vão eles mesmos, e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Ide vós mesmos, e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel, foram e clamaram a Faraó, dizendo, por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dares a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra, e fala a Faraó rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben.
E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamin, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Amrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefegues e Cri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasso, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo, eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio, morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue.
E os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse, ide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó, deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, e do seu povo,
somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés, vai a Faraó, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque, se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Araão, tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo, sobre toda a terra do Egito. E se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna. Porque havia sarna nos magos, e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão, para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir. Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado. E tudo o que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo, misturado entre a saraiva. Tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Araão, e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo, ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste.
Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tem endurecido seu coração, e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos, e dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais, que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal, diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã um vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito, tão numerosos foram que, antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu. E viram trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés, e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar,
para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto.